Olá, olá, você que é curioso por natureza, apaixonado por conhecimento e por entender como as coisas funcionam e transformam ideias em realidade. Está no ar o episódio número 1 do Engenheirando Podcast, porque tudo que existe antes foi projetado. Esse é o espaço criado para descomplicar a engenharia, conectar o saber técnico com o cotidiano e mostrar que sim, engenharia é para todos. Um projeto feito com o propósito de levar conhecimento, valorizar os profissionais da área e aproximar a sociedade de algo que está absolutamente em tudo ao seu redor, a engenharia. É para que isso tornasse realidade, não seria possível sem o apoio de parceiros que acreditam nesse propósito e confiam no nosso trabalho, desde o primeiro traço. Um agradecimento especial a Maldivas Viagens, que entende que viajar também é planejar sonhos, a Altaneiro Seguros, que protege o que é importante com agilidade e segurança, a TDS Construção e Comércio, que há décadas constrói com seriedade e excelência, a OD4U, loja oficial no Mercado Livre, com tudo que você precisa e muito mais. E claro, a JR Engenharia, que assina com responsabilidade e compromisso cada projeto com selo de qualidade e traz para a área condominial o engenheiro por assinatura. E para abrir essa jornada com o pé direito, ninguém melhor do que uma personalidade de peso, um nome que representa milhares de profissionais e que tem trabalhado incansavelmente pela valorização da nossa área. E eu apresento agora ela, formada na Escola de Engenharia de Piracicaba, atuou como engenheira civil profissional na construtora JBS, foi presidente da Associação dos Engenheiros de Rio Claro por 2 mandatos. Foi coordenadora da UNABAM, União das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Baixa e Média Mogiana. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do CREA São Paulo em 2022 e depois disso a primeira mulher a ser eleita presidente do CREA em 89 anos de história. É com muito orgulho que eu apresento para vocês a engenheira Lígia Mackey. Engenheira Lígia, antes de tudo é uma honra receber a primeira mulher presidente do CREA, né, quando assumiu, e eleita presidente de uma história de quase um século, né? É meio difícil a gente ter isso, então é muito prazer ter você aqui. E eu queria saber justamente disso, como tem sido essa jornada até aqui, o peso simbólico e a prática dessa conquista, dessa presidência, deve ter muitos desafios, né? Ah, sem dúvida. É um prazer estar aqui com você, Joel, né? Engenheiro também, engenheiro civil como eu. Quando eu fui convidada para participar, né, do pleito eleitoral, para mim foi um susto e uma honra, né? Porque o maior conselho de classe da América Latina, hoje a gente representar todos esses profissionais é desafiador. Então, fazer um bom trabalho, ainda como a primeira mulher, eu sempre falo, a gente já mudou a história. Né? É uma cultura que vinha sempre, né, em 90 anos do Conselho ser a primeira mulher, foi realmente assim, desafiador, está sendo desafiador, mas é para mim também uma honra poder representar os nossos colegas profissionais. Né? Eu sempre trabalhei com engenharia, vivo da engenharia, então trazer esses anseios dos profissionais para fazer a gestão do maior conselho de classe da América Latina é um trabalho árduo, mas é bom, é gratificante e desafiador. Bom, e para quem está assistindo e talvez não conheça o que é o CREA, na verdade, até a gente conversou, o Engenheirando, ele apesar de ser feito por engenheiro, ele não é só para engenheiros, é para o público em geral. Então, assim, de uma forma simples, o que é o CREA, o que é o sistema e qual que é o papel na vida dos profissionais e principalmente da sociedade, né? É assim, a gente tem o sistema Confea, CREA e Mútua, que a gente chama, né? Então, o Confea, para todo mundo entender de uma forma clara, o Confea faz as leis, ele que organiza o sistema em termos de legislação. Os CREAs, que todo estado tem o seu, que a gente chama de regional, a gente põe em prática essas ações, a gente fiscaliza, né? O papel do CREA é fiscalizar, orientar, né? E fazer a gestão da profissão de engenheiro. Então, a gente que vai dando todas as coordenadas em termos de fiscalização para que só pessoas que sejam habilitadas, só engenheiros formados possam realmente trabalhar como engenheiro para garantir
que a sociedade tenha uma segurança naqueles trabalhos que são feitos. E a mútua é a caixa de assistência do profissional, né? Que daí depois, num segundo momento, você pode até conversar com o Renato, que é o diretor-geral aqui da mútua no estado de São Paulo, porque a mútua ela é muito interessante para os profissionais, eles não conhecem o sistema, né? E o CREA, qual é a nossa principal função, né? O nosso papel é fiscalizar o exercício da profissão, né? Não é fiscalizar o profissional. Então, todo o trabalho de engenharia que vai ser feito, ele precisa ter um profissional responsável. E quem garante que esse profissional ele seja habilitado é o conselho. Por isso, a necessidade de todo engenheiro, de todo geólogo, né, agrônomo, design de interiores, tecnólogos que fazem parte do conselho, eles precisam, assim que eles terminam a faculdade, para eles poderem trabalhar, eles têm que se registrar, né, para que a gente consiga entender que aquele profissional está apto para executar aquele trabalho. Então, resumindo, Confea legisla, CREA fiscaliza e mútua é a caixa de assistência. Muito bom. Essa ideia de fazer uma conversa com a mútua mais para frente é interessante porque nem os profissionais, às vezes, que estão mais engajados conhecem, inclusive, os benefícios. Eu, quando fui ver a primeira vez, eu achei fantástico. Ninguém espera que tenha isso. Então, e aí, não cortando você, mas Sim. eles acham que sempre é o CREA que tem que fazer esse trabalho. E, na verdade, é a mútua. Exato. Né? Então, a única profissão que tem, o único conselho que tem a mútua é o CREA, é a engenharia. Que durante muito tempo eu mesmo ouvia que, justamente por não conhecer essas separações, essas funções, que o CREA era um órgão só arrecadador, interessava só fiscalizar e para arrecadar. No entanto, assim, nos últimos anos a gente tem visto muita mudança, né? Uma instituição, até por ser de engenharia, eu sempre brinquei até com a questão de sistema, né? Os nossos sistemas, eles eram muito antigos, e a gente pensa, a gente é engenharia, a gente tem sistema, como é que a gente é um órgão de engenharia e não modernizou ainda algumas coisas? E de uns anos para cá, até com você mesmo, ele tem sido muito diferente. Ele não é mais, a gente estava conversando antes, né, nos bastidores, eu não sou engenheiro desde essa época, mas trabalho com engenharia, com engenharia desde 97. E de lá para cá, assim como tudo na vida, na nossa vida do dia, evoluiu muito. Mas o CREA tem feito esse pulo nos últimos anos. Como tem sido essa condução, né? E quais essas próximas fases? Qual que é o teu planejamento nessa modernização da imagem do CREA? Bom, vamos lá. Eu também, como você, eu sou formada há 31 anos, então a gente nunca viu um conselho tão aberto e tão próximo do profissional como tem sido nos últimos anos. A gestão anterior à minha, né, ao qual eu dou continuidade, que foi do presidente Vinícius, ele aproximou muito o CREA, não só da sociedade, mas também dos profissionais. E isso é muito importante. Então, o CREA, como eu já disse, a função é um órgão fiscalizador. Então, a arrecadação, ele vem por consequência das fiscalizações que a gente faz, até que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Porém, a gente sentiu a necessidade de, além de o CREA estar aberto, estar próximo não só do poder público, da sociedade e também do profissional, a gente precisa trazer esse contato, trazer essas inovações. Então, hoje, a gente, além de ser fiscalizador, que é o nosso papel, a gente tem muitos programas dentro do CREA São Paulo, muitos projetos, como o CREA Capacita, que ele ajuda os profissionais na capacitação, o banco de talentos, que ele pega profissionais que querem entrar no mercado de trabalho ou que quer se recolocar e conecta com empresas que buscam mão de obra no mercado. Então, tem o clube de vantagens para o profissional. Temos também os coworkings, que tem mais, hoje acho que são 36 no estado de São Paulo. A gente espera entregar até o final da gestão. Eu gostaria de entregar um para cada associação de classe, né? Mas dentro da possibilidade a gente tem inaugurado vários coworkings. O que são os coworkings? São locais onde os profissionais, por exemplo, um profissional aqui de Guarulhos, ele vai trabalhar lá em Adamantina. Lá ele tem um coworking de forma gratuita que ele pode ir lá fazer o trabalho dele. É só ele fazer um agendamento no site e ele pode trabalhar e fazer conexão com outros profissionais, com a sociedade em geral. Ele pode atender um cliente, ele pode oferecer o trabalho dele. Então o CREA hoje é muito mais do que só a arrecadação. A gente trabalha, a gente fiscaliza e vale lembrar, como eu já disse, cada ação de fiscalização, ela gera um emprego para um profissional.
Então, o nosso trabalho hoje está bem mais amplo e a gente quer que a sociedade conheça o CREA, saiba que a função dele é garantir que em todo o trabalho de engenharia tem um profissional habilitado que vai garantir a segurança para ele. Importante falar disso e agora puxar um pouquinho da brasa para nossa sardinha. Apesar de o programa não ter a intenção de ser regional, eu vou falar porque a gente está aqui em Guarulhos, né? Sim. Falar que a Associação dos Engenheiros de Guarulhos foi a primeira a começar com o trabalho de coworking até virar o coworking modelo CREA. Exato, né? exato. A gente tem uma idade aqui, então quem é de... Por exemplo, Guarulhos está no maior aeroporto da América Latina e é um centro, né? Uma porta de acesso para os profissionais do Brasil inteiro que vem para cá. Então, além de trabalhar aqui em São Paulo, ter que ter visto no CREA, pode passar aqui na associação em Guarulhos e ter um pontinho de trabalho ali para você. Exatamente. Mas falando de fiscalização, a gente falou do papel do CREA, né? E falando em prática, eu tenho visto muitas operações de fiscalização, o trabalho muito mais intenso. Não sei se é eu que estou olhando com mais cuidado, ou realmente tem aumentado muito, inclusive em autuação, né? Em empresas que... a gente estava falando sobre muitas empresas que têm o KNAI, fazem trabalho de engenharia e não tem um profissional responsável técnico, né? Algumas que diz respeito ao salário mínimo profissional, eu tenho visto a briga do CREA, inclusive com algumas prefeituras, né, buscando essa conquista, que não é novidade, né, de 64, eu acho que é a lei, não é isso? 66, o salário mínimo. Isso. E até hoje, estamos em 2025 e tem muitos lugares que não cumprem isso ainda. Você poderia compartilhar com algumas ações, números, algumas informações sobre essas fiscalizações, o porquê disso e como tem aumentado? Então, a gente vem intensificando muito a nossa fiscalização. A gestão anterior, ela trabalhava com muitas fiscalizações, hoje a gente continua com a mesma linha, porém a gente está melhorando cada vez mais a qualidade das nossas fiscalizações. Como eu disse, o Estado de São Paulo hoje, a gente tem 370 mil profissionais, 95 mil empresas que estão registradas. Esse número até está aumentando, eu não tenho ainda ele atualizado, mas eu já tenho uma informação que vai muito ao encontro disso. Então, a gente tem trabalhado muito para garantir que as fiscalizações elas sejam com uma melhor qualidade e muito mais intensas. Por quê? Porque a gente precisa garantir para a sociedade um trabalho bem feito, segurança. Então a gente precisa, porque está na lei, isso não é o CREA que faz, é a lei que nos obriga, na lei 5.194, né, de 1966, ele fala que todo trabalho de engenharia ele tem que ter um profissional habilitado. Então as empresas, elas precisam, né, que executam trabalho de engenharia, elas precisam estar registradas no conselho. Para você ter uma noção, a nossa fiscalização, nesse primeiro 5 meses do ano, a gente já teve 4.936 empresas registradas no Conselho. Isso garante 4.936 empregos para os nossos profissionais. Então, o que a gente está oferecendo para a sociedade? Empresas que estão registradas, que estão habilitadas, com profissionais que são habilitados para executar o trabalho que eles vêm fazendo. Isso em todas as engenharias, não é só na engenharia civil. Tá? Então, isso para a gente é um trabalho que, assim, precisa estar fortalecido porque a gente valoriza a nossa profissão. E aí, Joel, eu vou te contar também que nós tivemos esse ano, você viu que no início do ano teve um acidente com uma aeronave que caiu lá em São Paulo, ali na parte ali acho que na zona oeste de São Paulo. A gente já estava fazendo já um planejamento para uma fiscalização de aeronaves. Aí com esse acidente, a gente fez essa fiscalização, eram previstas 577 ações, foram feitas 617 ações de fiscalização, mais de 300 empresas que prestam serviço na manutenção de aeronaves, elas foram autuadas, 287, se não me engano, por falta de registro no CREA, e o restante aí tinha registro, mas não tinha profissional habilitado, enfim, vários problemas que elas tinham que nós tivemos que atuar. Então, com isso, a gente também gera novos empregos e garante também segurança para a sociedade, que é o nosso foco. Né? Então, essa fiscalização ela é muito importante, porque aí a gente sempre gera um emprego para um profissional. Né? E aí a gente garante também essa segurança. Então, são ações de fiscalização que a gente vem fazendo, cada vez mais. Temos aqui também o Guilherme, com quem você conversou, que é o nosso gerente regional. Tivemos uma força-tarefa no Porto de Santos, onde também nós geramos, acho que 104 novos empregos,
com autuações de registro de novas empresas que vieram para o Conselho. Então, são atuações que é a nossa função, porém a gente está fazendo isso hoje, intensificando, porque é o que a gente precisa fazer para atender os nossos profissionais e garantir também a segurança. Inclusive, eu estava conversando com o Rubens, né, o Rubens Feijão, que é da fiscalização também. Isso, também. E como a gente está fazendo um programa na internet, vai ficar no YouTube, vai ficar muito tempo lá, mas nós estamos no mês de junho, né? E agora começam as festas juninas, festas julinas, e ele me disse que também vão ter algumas fiscalizações, Exato. algumas atuações do CREA, porque tem alguns lugares que tem brinquedo, tem a parte de palco, iluminação. Então, às vezes o pessoal acha que engenharia, a gente até vai falar um pouquinho disso, mas na frente é só construção, né? Mas tem muita coisa envolvida, né? Sim, e aí a gente faz as forças-tarefas, por exemplo, a gente tem a Operação Carnaval, então todo ano a gente faz a fiscalização do sambódromo, tem um dia que eu vou até lá para receber simbolicamente as ARTs, né, das escolas, porque a ART também é um ponto que eu acho que é legal a gente falar. A ART, todo mundo acha que assim, o CREA cobra a ART. A ART, além dela garantir que naquele trabalho de engenharia tem um profissional habilitado, né, fazendo aquele documento, só quem faz ART é o engenheiro. O engenheiro ou os profissionais que são do sistema. Ele garante que tem um profissional trabalhando e ele também dá garantia para o profissional que você fez um trabalho. Você entregou esse trabalho e esse trabalho está bem feito, está de forma correta, você não teve problema. Aí o seu contratante, de repente, ele não paga o profissional. Ele pode acionar esse contratante através da RT. A RT ela é um contrato de trabalho, então ela é uma garantia para o profissional. Além do que, o acervo técnico para o profissional, ele só vai conseguir mediante o recolhimento da RT. Eu, como engenheira civil, eu tenho muitas obras, já trabalhei muito na área e eu nunca paguei uma RT do meu bolso. Eu sempre coloquei no orçamento para o meu cliente a taxa do CREA. Então, às vezes o pessoal fala, mas eu tenho que recolher. Não, você coloca ela como taxa. Nunca ninguém, nem um proprietário, nem um contratante me questionou uma RT, porque eu sempre expliquei para ele a necessidade. Isso é lei, tá? Está na lei que todo trabalho de engenharia, ele precisa ter um profissional e ter um recolhimento de uma RT. Então, hoje a gente tem várias formas de fazer. Recentemente, a gente teve um trabalho da Caixa Econômica Federal, onde ela fez o cadastramento dos engenheiros para prestar o serviço de fiscalização. Nós tivemos mais de 5.000 pedidos de acervo técnico e todos foram atendidos pelo CREA em prazo de 40 dias. Foi um trabalho fenomenal do CREA, né? Eu tenho que dar os parabéns para a minha equipe, porque todos os protocolos foram atendidos. E aqueles que não tiveram o seu atendimento de uma forma que eles não conseguiram o seu acervo, eles tiveram um retorno e eles foram orientados. Então, hoje a gente tem muitas formas de fazer que garanta que o profissional vai ter os benefícios de poder depois ter um acervo técnico e garantir que aquele é um contrato de trabalho. Então, é muito importante. E a gente tem trabalhado, como eu falei, muito nesse sentido para valorizar a nossa profissão. Então, tudo que a gente vem fazendo é realmente para melhorar o CREA e melhorar o atendimento aos nossos profissionais. Bom, nesse movimento de valorização do profissional que entra a importância também da gente falar das empresas que são sérias e têm seus profissionais, trabalham com ética, iniciativa séria, comprometida. E por isso, antes de continuar, eu quero apresentar duas dessas empresas que são nossas apoiadoras e que acreditam nessa mesma visão de comprometimento e qualidade nos serviços. Agora eu quero falar com vocês de um assunto indispensável na vida moderna: segurança. Queremos estar sempre com aquele sentimento de estar tranquilo e seguro de nossas coisas, certo? Bom, então você vai dar atenção para o meu recado. Altaneiro Seguros, consultoria em seguros para a sua empresa e para a sua família. Plano de saúde empresarial, o plano de saúde certo para a sua empresa, do microempreendedor a grandes corporações. Aqui a atenção não tem tamanho. Você é sempre a prioridade. Seguro saúde a partir de 2 vidas, isso mesmo, 2 vidas. Entre em contato agora e não perca a oportunidade de ser atendido pelos maiores planos com os menores preços. Seguro residencial, seguro auto e seguro de vida. Como disse, a Altaneiro Seguros tem a melhor solução para a sua empresa e para a sua família. Precisa de seguro
residencial, a Altaneiro tem. Seguro para o seu carro. Bom, a gente sabe que o seguro só é necessário quando você não tem, né? Então, seguro de vida para você e seus familiares, a Altaneiro Seguros também tem. Na Altaneiro Seguros, você terá sempre as melhores opções com o melhor custo-benefício. Entre em contato agora e fale com o especialista. O site da Altaneiro é altaneiroseguros.com.br. O WhatsApp, o jeito mais rápido, 11 9453 69659. E siga no Instagram, Altaneiro Seguros. Seja altaneiro, ande seguro. Você que está acompanhando o Engenheirando, já percebeu que aqui nós prezamos pela responsabilidade e qualidade. Por isso também só aceitamos parceiros comprometidos com esses valores. Uma obra de qualidade não começa no cimento. Começa com responsabilidade técnica, com profissionais sérios e o compromisso real com prazos e resultados. Quando o assunto é engenharia com excelência, a gente precisa falar da Teledados Construção e Comércio LTDA, a TDS. Desde 1988, isso mesmo, são 37 anos no mercado. A TDS vem mostrando que engenharia de verdade vai muito além de um projeto. É sobre transformar espaços com seriedade, ética e respeito. Começou com rede de telefonia e graças à qualidade de dedicação ao seu cliente, hoje é referência também em construção civil e manutenção predial, com obras marcantes na área pública e privada. A TDS entende que cada obra é mais do que concreto, é um passo para construir uma sociedade melhor. Por isso, se você está buscando uma empresa confiável, com compromisso com o meio ambiente e prazos rigorosamente cumpridos, o resultado que realmente entregam o que promete. Essa é a escolha certa. TDS Construção e Comércio. Entre em contato e veja como transformar o seu projeto em realidade, com quem entende do assunto. O e-mail comercial@tdsconstrução.com.br. Acesse também o seu Instagram, @TDS_construção. Escreve Construcão, mas é TDS Construção. Especialização, compromisso e resultado. No próximo bloco, nós vamos continuar aqui com a engenheira Lígia Mackey e vamos falar de formação, diversidade e responsabilidade profissional. Rapidinho, voltamos já. Bom, estamos de volta para o segundo bloco do Engenheiro Podcast, nosso episódio 001, com a 001 do CREA aqui também. Um programa especial de estreia e continuamos com a engenheira Lígia Mackey, presidente do CREA São Paulo, para o triênio 2024-2026, é isso? Isso mesmo. Falando de formação, qualidade profissional, presidente, sabemos que não é papel do CREA fazer isso, aferir a qualidade de formação, principalmente dos novos engenheiros. Mas assim, quem está no mercado, e para mim mesmo é visível que muitos dos novos profissionais, os recém-formados, eles estão enfrentando algumas dificuldades técnicas, né? A formação, o conhecimento. Isso, na sua opinião, tem alguma relação com a explosão de cursos EAD, especialmente os 100% à distância, que agora tem uma novidade, né, sobre isso? Existe alguma discussão em andamento sobre a regularização, restrição, ou até mesmo se vai ter... Eu lembro que quando a gente ia fazer um registro de um profissional, vem lá as atribuições. E era muito comum no engenheiro mecânico ou civil que lá tinha restrição para ar-condicionado, alguma coisa assim. Existe algum andamento, algum processo de ter restrição para esses profissionais hoje, o online? Então, isso é uma discussão mais a nível de Confea, né, de legislação. Hoje o presidente Vinícius, que é o presidente do Confea, que foi presidente do CREA São Paulo anterior à minha gestão, ele tem um trabalho muito importante junto ao MEC, né, num trabalho de realmente resgatar a melhoria do nosso ensino de engenharia. Então, é um trabalho que ele tem o apoio de todos os regionais. O que acontece é assim, hoje a gente teve uma vitória agora, que a gente não tem mais curso 100% EAD. Mas, para a gente, o que a gente
realmente visa é a melhoria da qualidade do ensino. Então, hoje a gente tem até os programas como o CREA Capacita, que ajudam os profissionais a se atualizarem, se capacitarem, mas a gente precisa também, nesse novo modelo hoje de trabalho que a gente tem, de mundo, a gente precisa sempre estar se atualizando, estar se aperfeiçoando. Então, o CREA hoje, com questões de atribuições, a gente tem as câmaras. O que acontece? Para ele ter atribuições, ele tem que ter uma determinada horas de estudo naquele que você falou do ar-condicionado. Então, isso, as universidades, elas têm que estar atentas não só às exigências do MEC, mas também às exigências do Conselho, né, que são normas que vêm de cima, como eu disse, é o CONFEA que legisla. Então, hoje, algumas restrições acontecem justamente porque eles não atendem em termos de carga horária. Então, o CIES, que é um conselho que a gente tem, que é um colégio de instituições de ensino superior que a gente tem dentro do CREA São Paulo, eles são representantes de instituição de ensino. Então, hoje eles vão muito próximo da administração nessas questões. Então, eles levam para as universidades a necessidade de ter essa atualização, essas restrições mínimas, vamos dizer, de carga horária. Então, isso para a gente também dá uma tranquilidade, porque as instituições hoje, elas estão próximas do Conselho. Então, hoje a gente trabalha muito, Joel, não só para estar perto das instituições, mas também das associações de classe, que são fundamentais para que a gente consiga chegar até os nossos profissionais. Aqui em Guarulhos, você citou a associação, é muito importante essas aproximações. E aí o Conselho hoje tem falado muito com o MEC, nessa preocupação de realmente melhorar o nosso ensino de engenharia, trazer cada vez mais universidades com cursos bons, preparar os nossos engenheiros para o mercado de trabalho, principalmente. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem um estudo, né, que o CONFEA apresentou para a gente. O Brasil hoje ele forma 5 engenheiros para 1.000 pessoas, né, para a população, para 1.000 habitantes, enquanto que Estados Unidos e outros países formam 25. Então, a gente ainda tem um déficit de engenheiros e a nossa qualidade, a gente também precisa sempre brigar, né, lutar para que ela melhore. Então, o curso EAD hoje, em 40%, se não me engano, presencial, para a gente já é uma vitória, porque não pode mais existir 100% EAD. Né? Mas, independente de ser EAD ou ser presencial, a gente tem que realmente lutar pela qualidade do nosso ensino, para cada vez ela melhore mais. Né? E quando o pessoal fala em engenharia, a primeira coisa que vem na cabeça é obra, é civil, é elétrica e mecânica, mas a gente sabe que tem dezenas de outras modalidades e o CREA também ele atua com os tecnólogos. Né? Então, assim, como presidir um conselho que reúne áreas tão distintas e tem demandas específicas para cada área? A gente fala de tecnologia, inovação, pesca, petróleo, como que é isso? E garantir que todos eles tenham voz, né? Sim, é um desafio grande, né? Até porque a gente tem que fazer a gestão de todas essas profissões. Então, hoje a gente busca uma conversa sempre com eles, uma proximidade com todas as profissões. Dentro do CREA São Paulo, a gente tem 8 câmaras, que são câmaras de engenharia civil, mecânica, ambiental. A ambiental está junto com a civil. Temos segurança no trabalho, a ambiental a gente está caminhando para que tenha uma câmara também para eles agora. Então, através das câmaras, a gente tenta unificar e entender a necessidade de todas elas, né? E trabalhar para que a gente consiga atender realmente. Então, são vários fatores, muitos desafios, mas ao mesmo tempo a gente vê que o mundo hoje é globalizado e a gente precisa estar trabalhando todo mundo junto. Hoje, se você pega uma obra, né, quando a gente faz uma fiscalização de uma obra, a gente tem engenheiro mecânico pela parte do ar-condicionado, a gente tem engenheiro de segurança no trabalho para garantir que os trabalhadores que ali estão não vão sofrer um acidente. Também a população em geral, que às vezes é uma obra que está próxima à rua, então tem todos uns processos, uns procedimentos para garantir a segurança. Aí a gente tem ambiental, porque dependendo do tipo de obra, a localização, a gente tem que garantir a sustentabilidade, não pode prejudicar o meio ambiente, tem toda a parte de descarte de resíduos. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, então a gente precisa trabalhar e atender todos. Então, o CREA hoje é dialogando, é conversando, é colocando as câmaras em discussão que a gente consegue realmente atender todos eles. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas a gente tá lá lutando.
Bom, na nossa introdução eu falei qual que é o objetivo, né? Um dos objetivos do Engenheirando, que é popularizar a engenharia, mostrar que ela está ao alcance de todos. Ainda existe essa ideia que engenharia é uma coisa elitilizada, né? Só quem contrata engenheiro ou profissional é quem tem muito dinheiro, uma obra grande, uma grande construção, uma obra pública. E a gente não sabe que não é bem assim. Que a maioria acha que é inacessível. O CREA como que o CREA está ajudando, o que ele pensa para poder tentar mudar essa percepção e tornar os serviços assim, de engenharia, tecnologia em geral, mais próxima da população, né? Mais valorizados e principalmente mais acessíveis, né? Olha, eu tô como profissional que atua, sempre ouvi isso, né? Então, primeiro, o engenheiro, uma obra bem feita, planejada, executada com um profissional responsável, ela, na verdade, ela vai dar uma economia para aquela pessoa que está contratando. Porque, por exemplo, você vai fazer uma obra, uma estrutura. Muitas vezes, o pedreiro que está executando, ele pode tanto superdimensionar a obra como subdimensionar. Se você tem um engenheiro acompanhando a obra, o engenheiro vai falar, olha, que nesse lugar tem que colocar tantas barras de ferro, com a bitola tal, vai evitar um retrabalho muitas vezes, ele vai garantir que você está fazendo uma economia. E aí, quando eles acham que a gente é muito caro, eles não param para pensar o quanto a engenharia é fundamental na vida da gente. Tudo que a gente tem ao nosso redor é engenharia. Né? O carro que eu cheguei aqui foi projetado por um engenheiro, a estrada foi projetada por um engenheiro. Então, o aparelho que faz um diagnóstico de uma doença hoje, ela é projetada por um engenheiro. Então, muitas vezes as pessoas acham que a engenharia é uma coisa inatingível e ela está usando engenharia no dia a dia. Então, acho que a associação de classe ela pode ser fundamental para que a gente faça convênios com as prefeituras, a gente ajude em projetos sociais muitas vezes. A associação de classe que ela tem uma utilidade pública, por exemplo, ela pode ser contratada pela prefeitura local para prestar um serviço, então um serviço de regularização, né? A gente tem muitas obras hoje que a gente vê que tão irregulares, tão regularização fundiária. A gente tem dentro do CREA São Paulo muitos programas, muitos comitês que ajudam as prefeituras quando a gente monta por exemplo, um manual de orientação, eles são feitos por técnicos, isso pode chegar para as prefeituras, então acho que tem muitas formas hoje, mas eu acho que um caminho muito bom é a associação de classe de cada município, que ela pode fazer o convênio com a prefeitura através do CREA São Paulo e oferecer essa ajuda técnica, né, e desmistificando toda essa coisa do engenheiro ser uma coisa inatingível. E como eu disse, um engenheiro acompanhando um trabalho, ele vai garantir que você tenha uma obra que seja bem feita, segura e com economia. Eu brinco que às vezes a economia tem que não fazer duas vezes a mesma obra, né, porque fez errado. Até eu vi que recentemente aqui em Guarulhos parece que caiu uma casa, né? Pelo que eu vi no vídeo, eu fiquei muito triste de ver, graças a Deus parece que não teve vítima, mas de repente eu não sei se tinha um engenheiro ou não, né? Mas poderia ter sido evitado. Eu vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir, principalmente que o CREA, né, fiscalização, mas não tinha. E pelo que eu ouvi, o proprietário ainda achou muito caro ter que pagar pelo resto da demolição e para a destinação dos resíduos. Se ele tivesse contratado um engenheiro, tivesse um projeto, ia ser muito mais barato. Então fica a dica, né? Exatamente. E essa questão de profissional, de não ter obra, da mesma forma com que as pessoas às vezes não contratam ou não procuram um profissional, tem aqueles profissionais também que toda área tem os bons e os maus, né? Então a gente fala agora eu queria muito entrar nessa parte de combate os famosos caneteiros, né? E a atuação irregular, né? Principalmente aqueles que exercem ilegalmente a profissão. E aí a gente, infelizmente, ainda vê profissionais que eles vendem as RTs, vendem laudo, e cada dia mais, assim, eles estão mais audazes, estão anunciando abertamente na internet, no Instagram, seus sites. E às vezes eu brinco que o engenheiro de eu não sou contra a tecnologia porque eu estou no âmbito da tecnologia, gente. Mas vamos lá, eu brinco que a gente tem os cursos EAD, os 100% online, e agora os engenheiros 100% online, né? Eles vendem a RT, vendem o laudo, vendem um relatório e nunca vão na obra, ele faz à distância. Como o CREA tem enfrentado esse tipo de prática?
que tem prejudicado, inclusive, a credibilidade, né, do CREA, da profissão, principalmente. E coloca isso em risco à sociedade. Um documento mal feito, um laudo mal feito, uma RT vendida, ela pode gerar um risco muito grande, né? Pode sim. O que a gente tem feito é assim, vamos lá. A gente tem, primeiro, o exercício legal da profissão. Então, as nossas fiscalizações hoje, como eu disse, a gente trouxe mais de quase 5.000 empresas se registrando no Conselho. Então, isso para a gente é muito bom, porque são empresas que entenderam que elas precisam ter o registro e precisam ter um profissional habilitado para oferecer um serviço para a sociedade de qualidade. Então, as fiscalizações, elas nos ajudam a coibir esse tipo de ação. Alguns, eles sabem da necessidade, mas eles também não contratam e a gente está lá fiscalizando. Então, eles são autuados, vamos dizer. A gente faz uma autuação e eles têm que apresentar um responsável técnico e fazer o registro. Primeiro ponto. Aí, quando é um profissional que atua de forma, vamos dizer assim, uma forma ética não muito adequada, quando é um caneteiro, porque a gente entende que o profissional ele precisa acompanhar a obra, ele faz a RT, onde garante que ele está participando, mas ele não é só vender uma RT, ele tem que participar e ele tem que orientar o contratante dele. Se ele faz esse serviço, a gente tem os canais de denúncia, onde a gente pode depois abrir um processo ético, abrir um processo administrativo com ele, enfim, é gerado um processo através dessa denúncia, apurado a denúncia, então gera o processo, faz as apurações e ele pode ter o registro cassado, ele pode ter uma advertência pública, a Câmara de Ética dentro do CREA São Paulo, ela analisa essa denúncia, analisa esse processo e ela vê a sanção que esse profissional pode ter. Então, ele vai ser fiscalizado a partir do momento que tem uma denúncia contra ele, né? Mas a atuação nossa, ela também é efetiva nesse tipo de problema. E aí, você tinha feito mais uma pergunta para mim, que era com relação o caneteiro e também a venda de RT. E o exercício legal da profissão, muitos que dizem que são, não são, praticam. Exato. Isso é nessa fiscalização que a gente faz quando a gente pega um leigo, que é o nosso foco, ele tem ou ele faz o registro, e se ele não fizer, ele também é autuado, ele é multado, né? Então são atuações diferentes, porém a gente sempre vai no foco de que ele precisa estar registrado no sistema, ou se ele é uma empresa, ele tem que estar registrado e ter um profissional habilitado. Com relação à venda de RTs, a gente recebe muita denúncia. E aí, o que a gente faz? A gente também faz a apuração. Mercado Livre, acho que no ano de 2022, 21, 22, teve uma ação efetiva no Mercado Livre, onde foram pegos muitas empresas, muitos profissionais que vendiam. E aí, eles foram, assim, a gente abre um processo, vai ser levantado tudo o que ele fez e a gente está tentando coibir de uma forma bem pesada mesmo essas atuações. Então, o CREA, ele atua nesse sentido. Hoje a gente tem um pessoal, um corpo técnico que fica monitorando esse tipo de ação. Acho que a semana passada, esse mês,